Boa tarde a todos. Bom, pessoal, para essa semana eu selecionei aí a parte de dimensionamento de rede de ar comprimido, então, né, ou rede pneumática, visto que na aula passada a gente viu aí os materiais e os esquemas para se desenvolver uma rede pneumática. Então, está faltando ainda a gente analisar, estudar a parte de válvulas direcionais e a parte de atuadores, e também para finalizar faltava essa parte de dimensionamento de rede. Então eu achei mais prático nessa semana passar para vocês a parte de dimensionamento de rede pneumática, que vai ser então o assunto de hoje. Eu fiz um resumão bem condensado, tá? Não tem muitos detalhes e vocês já vão ver como é relativamente simples fazer esse dimensionamento. O que eu vou passar para vocês hoje, pessoal, é o dimensionamento através de um ábaco, tá bom? Eu estou disponibilizando depois ali no nosso grupo do WhatsApp uma planilha do Excel onde vocês podem entrar com os valores e a planilha vai te dar o diâmetro interno da rede já automaticamente. Mas vamos lá então. Assunto de dimensionamento de rede de ar pneumática. E como é que a gente escolhe esse diâmetro, pessoal, tá? Eu não posso escolher esse diâmetro simplesmente porque eu quero utilizar lá algum material que eu já tenha na minha fábrica, na minha firma, na minha empresa, né? Então, esse diâmetro deve ser escolhido de forma que o consumo, né? Se o consumo esse aumentar, por exemplo, eu estou utilizando uma máquina e quando o meu colega começar a utilizar a máquina dele, essa queda de pressão que vai acontecer no meu equipamento não ultrapassa os limites estipulados pelo projetista, né? Caso contrário, então, o meu sistema vai estar prejudicado, diminuindo então a minha capacidade produtiva da rede. Bom, o diâmetro então ele é determinado levando em conta os aspectos como principalmente, né, o volume corrente, o volume que tu vai consumir de ar, vamos especificar bem isso, né, o teu volume consumível. Aí existem diferentes unidades, né? Isso temos que tomar cuidado na hora de fazer o dimensionamento na coleta de dados na empresa, porque o volume aqui, ele pode ser dado em pé cúbicos por minuto, ele pode ser dado em metros cúbicos por minuto, metro cúbico por hora, pés cúbicos por segundo. Aí temos que cuidar bem, pessoal, essa parte das unidades de medida do volume consumível, né? Do volume consumido de ar, que nós vamos deixar de repente para um outro momento as explicações e conversões dessas unidades para quem tem dificuldade. Além do volume que eu vou consumir de ar comprimido, eu tenho que levar em consideração o comprimento da minha rede de ar comprimido, né? O comprimento da rede. Eu tenho que levar em consideração a queda de pressão. Tem equipamentos um pouco mais modernos, equipamentos mais sensíveis, que eles não suportam ou não seria muito bom trabalhar com quedas de pressão maiores do que 0,3 bar, né? Ou 0,3 kg/força por centímetro quadrado. Temos que levar também em consideração a pressão de trabalho do meu maquinário e o número de pontos de estrangulamento na rede. O que seria esse número de pontos de estrangulamento na rede, pessoal? Esses estrangulamentos na rede seriam aí os nossos cotovelos, os T's, as válvulas de bloqueio, as válvulas de controle, de regulagem de pressão, né? As válvulas de corte, aquelas que a gente usa para isolar as seções da rede, como visto na aula passada. Então, todos esses elementos que compõem uma rede pneumática são considerados como pontos de estrangulamento, que levam, então, a nossa rede a ter uma perda de carga. E a gente tem que compensar essa perda de carga em algum outro momento, que nós vamos ver na aula que vem. Bom, eu vou dar na sequência aqui, pessoal, visto o que a gente leva em consideração para dimensionar uma rede, eu vou mostrar aqui um exemplo, então, de redistribuição, de como que a gente dimensiona através de um ábaco, tá? Porque a fórmula ela é um pouco complexa, então eu novamente vou informar que eu vou disponibilizar essa fórmula pela tabela do Excel, né, lá no grupo do WhatsApp, para quem quiser usar e conferir aqui com o ábaco. Mas eu vou mostrar por aqui então para vocês um dimensionamento de rede pelo ábaco, né? Vejam bem aqui, pessoal, o título, ó, sem considerar comprimentos equivalentes, certo?
Então eu não vou considerar lá meus cotovelos, meus T, as válvulas de bloqueio, as válvulas de retenção, as unidades de lubrifio, esse tipo tudo de coisa, essas coisas eu não vou levar em consideração aqui nesse momento, os manômetros, enfim, tudo que eu vou colocar na rede. Eu vou considerar aqui simplesmente o comprimento dela nu e cru. Ah, mas professor, como é que eu faço para identificar esse comprimento de rede? Então, dá uma pausada aqui, pessoal, um pouquinho. Como é que eu faço para um comprimento de rede? Aqui está um exemplo de uma rede pneumática, ó. Então, eu posso vir aqui, pego minha trena e meço o comprimento aqui, meço o comprimento até ali. Enfim, eu vou pegando em todos os pontos da minha rede e vou medindo os comprimentos, tá, pessoal? Então, o ideal de você fazer o dimensionamento de projeto é você fazer inicialmente o projeto da rede de distribuição, que é a rede principal, né? Ou como a gente pode chamar também de prumada, né? Você faz esse projeto aqui primeiro, dimensiona essa rede, para na sequência dimensionar aqui os ramais, certo? Então, vamos por partes aí. Vamos hoje, então, simplesmente dimensionar a nossa rede principal aqui, sem levar em consideração os ramais, quantos ramais eu vou ter na minha rede, e também não estou levando em consideração os comprimentos equivalentes das minhas curvas, dos meus T's, né, das minhas válvulas de bloqueio que estão aqui embaixo, enfim, nada disso, certo? Então, o comprimento, basta eu pegar uma trena, né, ou qualquer outro instrumento de medição e fazer a medição linear da minha rede. Assim que eu tenho, então, o comprimento da rede. Voltando, então, aqui na apresentação, pessoal, né, a nossa rede, no caso aqui, ó, o que que ela tem, né? Então, o comprimento da nossa rede aqui, ela tem 300 metros, né? Olha, ó. Opa, desculpa. Comprimento da rede, 300 metros. Bom, o consumo de ar atual é de 240 metros cúbicos por hora. Olha a unidade lá, ó. Certo? 250 metros cúbicos por hora. Em se tratando de dimensionamento, pessoal, a gente sempre é bom dimensionar uma rede prevendo uma ampliação de consumo ou ampliação da fábrica. Porque pensa bem, você vai lá, dimensiona uma rede e daqui a um ano e meio, o cliente ou o dono da empresa quer fazer uma ampliação dessa rede, quer comprar, vou comprar mais uns 3, 4 equipamentos, vou comprar umas máquinas de corte laser, máquina de corte plasma, enfim. Então a gente sempre tem que prever esse aumento da capacidade da empresa. Nesse caso aqui, o problema aqui, isso aqui é um problema clássico que vocês vão encontrar em qualquer explicação de dimensionamento de rede de ar pneumático. Nesse problema, ele está prevendo um aumento em 3 anos de 300% no consumo, certo? Então, como é que eu faço o cálculo? 300% são 3 vezes o consumo atual, né? Meu consumo atual é de 240, então, 3 vezes 240, eu vou ter um aumento daqui a 3 anos, pessoal, de 720 metros cúbicos. Mas esse é o meu aumento. Eu tenho que considerar também o que eu consumo hoje, que é 240. Então, fazendo, né, o cálculo para o consumo total, eu tenho os 720 metros da minha ampliação, do meu aumento em 3 anos, mais os 240 metros cúbicos por hora que eu consumo hoje na minha empresa, totalizando, então, 960 metros cúbicos por hora. O comprimento da rede, conforme já falei antes, 300 metros. Queda de pressão admissível, 0,1 bar. Isso aqui é o projetista que define, pessoal. Como é que vocês vão definir isso aqui? Bom, se vocês tiverem algum equipamento que aceite uma queda de pressão, vocês vão ter que ir lá, olhar no manual, qual é a queda de pressão admissível para a operação desse equipamento e se basear em cima dele, certo? Mas geralmente fica em torno de 0,1 a 0,3 bar. E a pressão na rede, para este exemplo aqui, a pressão na rede é de 8 bar. Vejam bem, pessoal, se eu tenho 5 equipamentos que trabalham a 2 bar e um equipamento que trabalha a 8 bar, eu tenho que dimensionar a minha rede para atender aquele equipamento que trabalha a 8 bar. Não vai adiantar eu dimensionar a rede para equipamentos que trabalham a 2 e eu não, ficar descoberto, no caso, para o equipamento que trabalha a 8 bar, certo? Então, resumindo aqui, consumo do ar, 960 metros cúbicos, comprimento da rede, 300 metros, queda de pressão admissível, 0,1 bar, e a pressão de trabalho, 8 bar. Feito isso, pessoal, a gente vai num ábaco para descobrir
qual é o diâmetro interno desse tubo. Então, aqui eu apresento para vocês o ábaco, certo? Então, vocês reparem aqui, ó, eu tenho essa coluna aqui, comprimento da tubulação em metros. A minha segunda coluna, ou eixo, melhor dizendo, pode ser também, o volume aspirado, olha a unidade, em metros cúbicos por hora. Então, novamente, tomem cuidado, que tem equipamentos que são por pé cúbicos por minuto, então tem que se ligar nessa parte. Eu tenho aqui nessa outra parte o diâmetro interno do tubo, que é o que eu vou achar no final do meu exercício, né? É esse aqui o objetivo. Eu tenho nesse outro eixo aqui, nessa outra coluna, a pressão de trabalho, né, da minha rede. E aqui eu tenho a queda de pressão admissível da minha rede, certo? Então, pessoal, como é que eu faço isso aqui? Eu disponibilizei para vocês lá no nosso meio de apoio um documento em Word que explica o passo a passo desse ábaco, né? Mas vou explicar por aqui também. Então, veja, pessoal, qual era o comprimento da nossa rede? Vamos começar sempre pelo comprimento da rede. O comprimento da rede era de 300 metros, então eu vou achar onde é que está o 300 aqui, ó. 10, 20, 50, 100, 150, 200. O meu 300 está aqui, ó, certo? E olha aqui, então eu marco esse ponto aqui. 300, está aqui. Bom, descobri então onde é que está aqui o meu comprimento da tubulação. Aí eu venho na coluna aqui do volume aspirado e vejo qual é o meu consumo que eu vou ter. Lembrando que o consumo nosso era de 960 metros cúbicos por hora. Então, eu tenho que localizar aqui nessa coluna aonde que está o 960. Então, eu vou ali, ó, 100, 150, 200, taranã, 500, aí tem que dividir aqui, ó, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, está 960, está entre 900 e o 1000. Isso aqui não é uma fórmula, pessoal, então não é exato, vai ser um dimensionamento aproximado, facilitado pelo ábaco, certo? Então, vai ter suas variações aí de milímetros, beleza? Então, descobri o ponto do comprimento da tubulação, descobri o ponto do volume aspirado, ponto 1 e ponto 2, certo? O que eu faço então, pessoal? Eu uno esses pontos com uma linha. Olha o que ele fez aqui, ó. Tá? Ele uniu esses dois pontos com uma linha e prolongou essa linha até cruzar o eixo 1, certo? Até cruzar o eixo 1. Então, vamos ter que marcar esse ponto aqui, ó. Beleza? Vocês podem estar perguntando, professor, mas o que é essa linha pontilhada aqui? A linha pontilhada, pessoal, é o segundo dimensionamento que o problema nos pede, que é já considerando os nossos estrangulamentos, os T's, os cotovelos, as válvulas e tudo mais que nós não vamos fazer nesse momento, beleza? Então, por enquanto, vamos focar aqui no comprimento 300 metros, volume aspirado 960. Cruzo uma linha entre os dois pontos até cruzar o eixo 1. Identifique esse ponto aqui. Passamos para a segunda etapa da resolução do problema. Então, o que eu tenho aqui desse lado? A queda de pressão. Qual era a queda de pressão admitida para esse problema? 0,1. Então, eu marco aquele ponto ali no 0,1. Qual é a pressão de trabalho da minha rede? Era 8 bar. Então, eu vou lá, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 6 está aqui, 7, 8 bar. Então, eu junto novamente o que eu fiz desse lado aqui, para comprimento e volume, eu faço aqui para queda de pressão e pressão. Marquei o ponto da queda de pressão, marquei o ponto da pressão de trabalho. Vejam que essa linha, pessoal, cruzou o eixo 2. Aqui eu não preciso prolongar como desse lado aqui, ó. Aqui eu tenho que prolongar até ela cruzar o eixo 1. Então, ela cruzou o eixo 2 nesse ponto. Então, eu marco esse ponto aqui. Vejam bem, eu tinha marcado esse ponto aqui, onde é o prolongamento desta linha, que foi originada pelo comprimento da tubulação ligando-se no volume aspirado. Prolonguei, achei esse ponto. Peguei a queda de pressão, cruzei uma linha até chegar na pressão, marquei o ponto no eixo 2. Esses dois pontos aqui, pessoal, do eixo 1 e do eixo 2, eu ligo eles por uma linha. Aqui, ó, saí daqui com a linha e cruzei até lá, ó. Veja por onde que essa linha cruza? Ela cruza a nossa coluna aqui do diâmetro interno do tubo, que é o diâmetro que a gente vai colocar na nossa rede. Neste caso aqui, pessoal, vejam bem, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70,
80, quase chegando no 90 milímetros lá. Então, para essa situação de 300 metros de rede, 960 metros cúbicos de consumo de ar, queda de pressão de 0,1 bar e pressão de trabalho de 8 bar, vai me dar aqui um diâmetro interno de tubo de aproximadamente 90 milímetros. Diâmetro inicial selecionado, 90 milímetros. Depois que a gente faz isso, pessoal, que nós identificamos os 90 milímetros, nós partimos então para o segundo dimensionamento, que é aonde a gente leva em consideração os nossos pontos de estrangulamento, certo? E este exercício sequente dos pontos de estrangulamento, que nós vamos identificar a rede, nós vamos fazer na aula que vem. Mas vocês podem ver aqui que nesse exercício aqui, de acordo com os pontos que vão ser dados futuramente, o diâmetro interno da rede vai mudar muito pouco, né? Vai ser aí de 86 para, sei lá, 92 milímetros aí. Vai ser muito pouca coisa de diferença. Mas não é sempre que isso acontece, tá? Então, a aula que vem, nós fizemos, então, o dimensionamento completo daí. Beleza, pessoal? Então, vamos fixar, neste momento, o dimensionamento sem os cotovelos, para aprender a mexer sem os estrangulamentos, que é para aprender a mexer bem com esse ábaco aqui. Beleza? E segue lá encaminhado no grupo do WhatsApp a nossa formulazinha em Excel para dimensionamento automático da rede. Valeu, um abraço a todos e estou à disposição para dúvidas. Até mais, pessoal.